Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda, independente do horário que você está acompanhando aí esse vídeo, tá? Estou soltando agora às 9 horas da noite, nessa segunda-feira, o vídeo que eu fiquei devendo para vocês na quinta. Vocês se lembram que na quinta eu deixei no grupo aí uma mensagem explicando que eu estava aí numa condição de saúde não muito tranquila. Não era nada grave, eu não estava com Covid, graças a Deus. É algo que eu possivelmente comi aí nos dias anteriores e não digeriu bem, e eu fiquei realmente bem baleado, bem desgastado aí, aquela coisa de vômito, aquela coisa de desinteria que todo mundo passa às vezes quando tem alguns revertéres, né? Então eu agradeço a vocês aí por terem aí torcido pela minha melhora e por terem compreendido aí, terem sido compreensivos comigo, tá? Mas bora, né? Vamos para a aula. Então, a aula de quinta-feira eu estou repondo. A aula que vocês não tiveram, vocês terão agora. Claro que eu coloco agora às 9 horas da noite. Muitos de vocês irão assistir amanhã, no meio da semana. Mas, independente disso, é um prazer saber que vocês estarão aí aproveitando aí essa é a nossa penúltima unidade. Vocês sabiam disso? O livro está acabando, nosso curso está acabando, está no finalzinho. Então aproveitem bastante aí que um dia vocês vão sentir saudade. Eu tenho certeza absoluta que um dia aí vocês vão olhar para trás e quem não aproveitou muito bem vai falar, poxa, por que eu não aproveitei? E quem aproveitou bem vai falar, poxa, por que eu não aproveitei melhor o curso? Porque é sempre assim, né? O ser humano está sempre buscando o aperfeiçoamento. E para você se aperfeiçoar, um dos ingredientes dessa fórmula do aperfeiçoamento é você nunca estar satisfeito com a sua condição atual, tá? Bora lá, então. Estamos começando a unidade 15, a primeira aula da unidade 15. A unidade 15, livro 2, começa exatamente na página 100. Olha que número bonito, né? Número 100, número redondo. What would you do? O que você faria? The Morning News, Stories of Honesty. Temos um texto bem legal, que a gente vai deixar, eu vou deixar aí para a última aula, para o encerramento, aí a gente refletir, né? A gente aprender, a gente estudar esse texto. Hoje, como para não quebrar a tradição, como de costume, vamos para os pontos gramaticais. Então, vamos para o primeiro ponto gramatical, que aparece logo na página 101. O primeiro ponto gramatical é o seguinte: Grammar Focus, number 3. Unreal conditional sentences with if clauses. Então, condições surreais. Surreais não vai funcionar muito bem aqui. Real é real. Unreal é não real. Condições não... Sentenças condicionais. Vamos abrasileirar isso, né? São frases usadas na condicional com situações não reais que usam if clauses. If clauses expressões com a partícula if, com a palavra if. Vocês sabem que if em português é se. Então, vamos lá. Vocês vão ver que não é difícil, é muito fácil. Imaginary situation, simple past. Você tem uma situação imaginária. Se eu fosse rico, se eu comesse berinjela, se eu tivesse estudado medicina, se o Brasil fosse um país de primeiro mundo, se os carros voassem. Então você tem o se, e aí você tem uma situação que você está imaginando. Pode ser uma imaginação digna de uma ficção científica, como carros voadores, se eu jogasse bola como Cristiano Ronaldo. Pode ser uma grande imaginação, que não tem pé nem cabeça, é só um exercício imaginário. Ou pode ser uma imaginação de algo possível, só que acabou não acontecendo. Então, se ontem eu tivesse me deitado mais cedo, se a semana passada eu tivesse me alimentado melhor. Então, nem sempre essa situação imaginária é algo jogado no ar, né? Ah, se os aliens entrassem em contato com os... Não, nem sempre é tão surreal. Às vezes é algo real, algo possível, mas que não aconteceu. O importante é uma situação hipotética, imaginária, ela não aconteceu. Em português, como isso se constrói? Se você, né, vai o sujeito, comesse
falasse, dormisse, comprasse, vendesse, ganhasse, ocupasse. Então, você vai usar o tempo verbal chamado pretérito imperfeito subjuntivo. Pretérito imperfeito subjuntivo. Não pode usar o passado como muitas pessoas fazem, tá? Se eu... como é que algumas pessoas falam assim? Se ele dirigia mais rápido, ele batia. Não, se ele dirigisse, se ele falasse, se ele comesse, é o pretérito imperfeito subjuntivo. Em inglês, não existe pretérito imperfeito subjuntivo. Como é que eles fazem, então? Eles usam pretérito perfeito. Eles usam passado simples. Igual tá aqui, ó, simple past, em parênteses. Que é muito mais fácil. Você não precisa decorar tabela nenhuma. Você não precisa decorar aquele monte de tempo verbal. Em inglês não existe tantos tempos verbais. Então, olha o exemplo que nós temos aqui. Grammar Fox 3, tá? Página 101. If I found, o que é found? É o passado de find. Passado simples. If I found, se eu encontrasse $750,000, $750.000, aí do lado direito, I would spend, eu gastaria. I wouldn't return it so fast, eu não devolveria tão rápido. I could buy lots of nice clothes and jewelry, eu poderia comprar um monte de roupas legais e joias. I might go to the police, talvez eu fosse a polícia. Você viu? Então, assim, do lado esquerdo é mais fácil que em português. Você põe o passado simples, o verbo principal no passado simples. Do lado direito, o que você faz? Você vai usar o famoso would. O que o would faz? O would, ele antecede o verbo. Para quê? Para criar a ideia do ia. Comeria, falaria, dormiria. Que é o futuro do pretérito, né? Para nós em português, também chamado de tempo condicional. Tá? Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma BMW. Compraria, tá? Tem pessoas que falam, a maioria das pessoas jogam no passado simples em português, né? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava uma BMW. Se eu tivesse carro, não andava de ônibus. Tá erradíssimo, não falem assim. Não permita que os filhos de vocês falem dessa forma, está muito errado. É para colocar na condicional. Em português funciona assim. Se eu fosse, eu falaria. Se eu fizesse, eu teria. Não é fazia, teria, faria, tá? É o tempo condicional. Só em inglês é muito mais fácil. Então, o lado que vai o se. Normalmente é o lado esquerdo, mas pode haver inversão também. A parte da frase, né, a oração que vai o se, é acompanhada do verbo principal no passado simples. E a parte da frase que não vai o se, que é a oração subordinada, vai o sujeito, o verbo principal, precedido de would, que em português equivaleria ao ia. Falaria, comeria, dormiria. Só você vai fazer isso e você vai acertar sempre. Tudo bem? Tem um exercício logo em seguida, vamos fazer juntos. Complete these conversations, then compare with a partner. If you, temos um have aqui, ele vai para o passado, vira had. If you had 3 months to travel, se você tivesse 3 meses para viajar, where would you go? Onde você iria? Oh, that's easy. I would fly to Europe. Eu iria viajar para a Europa. I've always wanted to go there. Eu sempre desejei ir lá. Gente, é muito fácil, tá bom? Eu já fiz o primeiro para vocês. Do 2 ao 6 vocês vão me fazer. Mandem para mim pelo WhatsApp, por e-mail, liguem para mim qualquer dúvida que vocês venham ter. Assim, se eu explicar mais, eu estrago. Tudo que é muito fácil, se você fica explicando, o seu aluno, né, seu interlocutor, ele pensa que é difícil. Isso é coisa do cérebro humano, coisa da mente humana. Então é o seguinte, resuma isso na sua mente. Vai ter 2 orações na frase, a oração principal é subordinada, uma delas vai ter se, que em inglês é if. Em português, você teria que procurar qual que é o pretérito imperfeito subjetivo. Em inglês, não, é passado simples. Fechou.
Do outro lado vai ter um outro verbo. Esse verbo vai ter would do lado. Só isso você já acertou sempre. Isso você usa muito para falar de hipótese. Se o Superman existisse, ele seria muito poderoso. Se ele fosse real, dominaria o mundo. Seria perigoso. Seria instável. Seria um grande chefe de Estado. Sei lá, né? Tava vendo uma pessoa falando que se o Super-Homem existisse, ele não quer ser bonzinho. Um homem com tanto poder ia ser uma espécie de um demônio. Talvez, não sei. Então, essa questão imaginária, essa questão subjuntiva, você pode discutir temas fúteis, como eu estava falando do Super-Homem, um ser que nunca existiu e nem vai existir, mas você pode falar também de coisas que não são fúteis. Então, se eu estivesse feito a faculdade tal, estudado melhor, casado com tal pessoa, hoje eu não estaria em determinada posição, papapá. Então, você pode debater coisas que não são surreais, coisas que são da vida e não é sci-fi, né? Não é ficção científica. Então, essa figura de linguagem, essa construção, é muito importante para você se expressar. Ok? Fico ansioso, então vocês vão fazer do número 2 até o número 6 e vão mandar para mim, para eu corrigir na próxima aula. Um forte abraço para todos vocês, espero que vocês tenham curtido bastante. Essa matéria me fascina muito, essa questão imaginativa, é legal para conversar, para, né, dar uma panorâmica aí sobre o mundo. E é isso. Então, forte abraço a todos vocês, que Deus continue nos abençoando. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.